escreve o lagrangiano de Maxwell, a gente escreve lá, menos um quarto de f min ao quadrado. Então a gente sabe, desse lagrangiano livre, saem essas equações. Eu uso esse gate fixing aqui e a coisa fica limpinha assim. Se a gente olhar para isso aqui, como a gente já trabalhou aqui no curso, a gente escreve isso aqui como sendo o ami transverso da lambertiana a transverso. Quem fica aqui nesse lagrangiano é simplesmente a parte transversa. Então, muito bem, o lagrangiano de Maxwell, ele já me exclui necessariamente o alfa. E ele vai me dar simplesmente a parte transversa, tá? Só que, para quantizar, na hora que a gente faz, vamos usar eletrodinâmica quântica, não mais eletrodinâmica clássica. Na eletrodinâmica clássica, eu uso essas condições, essa condição aqui, que eu chamo gate fixing, na equação de Maxwell. Aí eu falo, beleza, o potencial satisfaz uma equação de onda de massa zero. A onda eletromagnética se propaga com velocidade c, está tudo dito aqui. Na teoria quântica, na versão quântica, eu vou colocar aqui um termo arbitrário que justamente me traz, quem na teoria clássica é zero, eu sou obrigado a trazer para o lagrangiano quando eu quantizo o campo de Maxwell. Então esse termo aqui agora, ele é fundamental. Eu preciso, quando eu quantizo, ao invés de jogar ele igual a zero, eu justamente trago ele. Então, na versão quântica, você começa a dar propagação para aqueles modos indesejados. Na teoria clássica, você vamos dizer assim, você corta os modos indesejados da física. Na descrição quântica, você é obrigado a jogar os graus de liberdade indesejados na física. Deixar que a simetria de gauge, no final do processo, mate eles. Então é bem diferente, estou colocando isso para você pela tua dúvida. Na teoria clássica, isso é fundamental. Na descrição quântica do campo eletromagnético, eu abro mão disso e, pelo contrário, coloco ele não zero no lagrangiano. Eu dou um status todo especial a ele quando eu introduzo o gate fixo. O papel do gate fixo é justamente recuperar a covariância, porque eu não posso deixar de fora do processo objetos que são importantes para a covariância. Então eu preciso do fóton, do ponto desse fóton longitudinal, eu preciso que ele esteja presente na quantização. Mas claro, a corrente eletromagnética, ela não se acopla com esse cara, ela só se acopla com esse. Então ele entra, mas como se ele visse a festa do lado de fora. Ele não participa do banquete. Ele não interage com os elétrons, quem interage com o elétron é esse. Mas ele está aqui, e ele entra no propagador do fóton. Sem ele eu não tenho nem um fóton, nem se propaga. Eu não consigo nem tirar uma função de Green do fóton. Então, é a visão ao contrário. Na teoria quântica você precisa desses modos. Você não pode, só na teoria clássica você pode matar eles, certo? São essas ideias que você vai aprender aí ao longo. Mas o momento de discutir um pouco é esse. Não é muito o âmbito do curso aqui, o objetivo, mas não vou negar a discussão, tá bom? Bom, então nós já resolvemos essa questão. Então, por isso que o fóton, basicamente, é um objeto escalar em 3 dimensões, em 2 dimensões planares. Porque, na verdade, o fóton é isso aqui. Ele tem essa componente livre ao longo dessa direção. Mas se a propagação está fixada por esse vetor aqui, esse vetor está fixado. Então, o fóton só tem a chance de se propagar nessa direção, nessa linha ortogonal, a direção de propagação. Então, só resta um grau de liberdade. Ele não tem um plano como em 3 dimensões, ele não tem um plano para poder se colocar aqui em cima. Ele tem uma linha, ele tem que estar aqui, ao longo dessa linha. Então, isso garante um grau de liberdade do fóton em 3 dimensões. Vou apagar isso aqui? Vamos lá. Então, uma coisa que eu quis chamar a atenção de vocês, deixa eu apagar aqui. E hoje, talvez eu deixe isso para a última aula, fazer a função de Chern-Simons. Eu queria chamar a atenção de uma outra coisa para vocês, já vou dar uma outra aula, do Chern-Simons em 5 dimensões. Então a gente viu o Chern-Simons em 3 dimensões, e 1 mais 2 a gente já trabalhou um pouco. Tinha uma discussão que eu queria fazer com vocês, que era a seguinte. Eu deixei como tarefa de casa vocês mostrarem em 3 dimensões F to B. O senhor terminou o Axis? Não, nem comecei. Isso aqui é igual a zero, em 3 dimensões. É uma identidade, é fácil provar. Escreve esse cara em termos do F, escreve esse cara em termos do dual. Então nós vamos pegar isso aqui e vamos dizer, isso aqui é epsilon
Isso aqui é o meio do epsilon mi, kappa lambda, F kappa lambda. Isso aqui é o meio do epsilon mi rho, F til rho. Então eu produzi do lado direito um F e um F til, como tem do lado esquerdo. Só que agora eu vou fazer a contração desse epsilon para esse epsilon aqui. E a contração desse epsilon para esse epsilon aqui vai me produzir um meio. Aqui na verdade, aqui tem um. Não, aqui não tem meio. Isso aqui tem esse meio. Lembrando também uma diferença em relação a 4 dimensões. Em 4 dimensões, quando a gente escreve o dual é isso aqui. Se a gente inverte essa relação, eu quero escrever o F em função do F til, então devido à métrica dos passos, né, tem um número ímpar de dimensões space-like, métrica negativa, essa relação de inversão aparece com um sinal menos aqui. Então aqui fica epsilon, mi, kappa lambda, F til kappa lambda. Então nós invertemos essa relação e ganhamos esse sinal menos por causa da métrica. Desses 3 sinais negativos agora. Mas em 3 dimensões, não. Em 3 dimensões nós temos só 2 sinais negativos. Então, essa relação, quando eu defino o dual do F, né, como sendo o meio do epsilon mi kappa, F mi kappa, e eu inverto essa relação, então agora eu vou escrever o F mi em termos de dual, aqui não aparece sinal menos. Epsilon mi kappa, F til kappa. Então foi isso que nós usamos aqui. Nós escrevemos o dual em relação do tensor original e invertemos a relação do tensor original em função do dual. Não tem o sinal menos. Quem vai tomar conta do sinal menos, quer dizer, aí tem essa métrica aqui, contraída com isso aqui. Então quando eu fizer desse lado eu tenho F til F, desse lado eu tenho F til, e aí esse sinal aqui vai me mostrar, me dar que eu vou ter F til F igual a menos F til F. E aí então a gente mostra que essa combinação aqui é zero em 3 dimensões. O dual, porque geralmente é isso, né? O dual é ortogonal ao original. Então, só para lembrar que essa relação vai ser importante para nós, pelo seguinte, porque quando nós vamos pegar as equações de Maxwell, né, como a gente fez em 3 dimensões, F mini, agora nós temos o termo de Chern-Simons, que está me dando essa correção aqui para as equações de Maxwell. A gente já colocou acho que zero. Então, se para tirar o tensor de energia ao momento, o que nós fazíamos era contrair essa equação com um F mi kappa, por exemplo. E aí esse termo aqui automaticamente sai zero. Então, é uma coisa assim, que a gente tem que se perguntar por que o termo de Chern-Simons não vai contribuir para o tensor de energia ao momento. Porque o tensor de energia ao momento vai ser basicamente, vai ter a mesma forma do tensor de energia ao momento, que vai ter a equação que me dá basicamente a força de Lorentz, né? Se não tiver, se isso aqui for zero, por exemplo, né? Se não tiver corrente externa, se eu tiver no vácuo, por exemplo, então eu vou tirar uma equação de conservação daqui. A gente tira aqui aquela equação que me dá a conservação do tensor de energia ao momento do campo eletromagnético. Vai sair a mesma coisa. F mi, F mi kappa, menos 1 meio de delta mi kappa, F2. Então o tensor de energia ao momento, ele não percebe o termo de Chern-Simons. Ele está na equação de campo, ele entra na função de Green, ele está na equação de campo, mas ele não está na energia do sistema. Oi, perdão. Isso não entra no termo, mas é um termo de massa. É um termo de massa. Ele é um termo de espaço-tempo. Isso eu quero colocar para vocês, essa discussão que eu estou chegando lá. Mas vamos por aí. Ele tem um termo de massa. Então ele não tem uma contribuição nova para o tensor de energia ao momento. Tensor de energia ao momento, sem esse termo ou com esse termo, é o mesmo. Então, se você pegar um gás de fótons massivos no plano, vai depender do mecanismo de massa. Se a tua massa for a massa de Proctor, você diz, o meu fóton ganha massa. O meu fóton é massivo. Isso aqui garante fóton massivo nos dois casos. Se isso aqui, essa massa, vem por um mecanismo que a massa está presente na equação de campo desse modo aqui, então esse cara aqui entra no tensor de energia ao momento.
Ele entra no tensor de energia e momento, então ele é uma fonte para as equações de Einstein. Então ele vai alterar a tua métrica, ele vai mexer na solução das equações de Einstein. Agora, se essa equação aqui, eu tenho um fóton macio, sim, mas essa massa não está vindo nesse mecanismo, ela está vindo daqui. É uma massa invariante de Gauge completamente. Então, se essa massa aqui é invariante de Gauge, ela não vai entrar no tensor de energia e momento. Está aqui. O tensor de energia e momento é completamente inerte a ela. Então, é esse tensor de energia e momento que é a fonte do campo gravitacional. Então, esse termo não afeta a métrica. Ele não mexe. Oi? Então, por que chama de massa? Massa é gravidade. Não, necessária. Energia que é gravidade. Energia pode ser massa, mas nem sempre. Você pode, se você tiver um fóton completamente sem massa, pega um gás de fótons, massa zero, ele gera gravidade. Por quê? Porque ele tem energia. Então, quem gera a gravidade é a energia, não é a massa. Você pode ter massa sem energia? Pode. É isso, claro. Nesse caso aqui, você tem energia sem massa. Você tem um gás de fótons. Mesmo em 3 dimensões, pega um gás de fótons, de massa zero. Fótons maxwellianos, de massa zero. Você pode tirar a distribuição de campo gravitacional gerada, vamos dizer, por uma estrela de fótons, vamos colocar assim. Eles têm massa zero. Então, quem gera a gravidade não é a massa, é a energia. Quem gera a gravidade é o θ. θ 00. Energia pode ser massa, mas energia pode não ser massa. Fóton não tem massa e gera gravidade. Por isso que o fóton se encurva com o campo gravitacional. Ele não tem massa, mas ele sente a força gravitacional. Por quê? Porque ele tem energia. E do ponto de vista da relatividade, é igual a mc2, então a energia é massa. Ter energia no fundo do campo gravitacional é a mesma coisa que ter massa. Então, simplesmente, quando você coloca massa para o fóton na versão de Chern-Simons, você está colocando a massa para o fóton, mas o fóton continua com a energia que ele tem. Você pode acrescentar um extra de energia devido à massa, que é o que acontece na descrição de Procca. Na descrição de Procca, você tem 2 fontes de energia para o campo gravitacional. Você tem a energia do campo gravitacional pelas suas vibrações, pela sua frequência. E o outro, você tem uma energia para o campo gravitacional, mesmo que o campo gravitacional seja homogêneo. Quer dizer, aqui não, aqui eu preciso que eu dependa de T e dependa de gradiente. Então, aqui quem vai entrar nessa descrição da energia é a frequência e o vetor de onda. Mas aqui não. Mesmo que o campo seja homogêneo, esse termo aqui, ele é presente. Então, essa massa aqui, ela dá uma contribuição extra para a energia. Agora, se o fóton é Chern-Simons, a massa dele não dá contribuição para o campo gravitacional, mas a energia do fóton continua dando. Então, por isso que você chama de massa. Você chama de massa porque qual é a tua descrição de massa? Massa não é necessário para a gente, quer dizer, para quem faz física de partículas, massa não é necessariamente quem gera campo gravitacional. Massa é aquilo que altera para você, aquilo que entra nas relações entre energia e momento. Você tem, vamos dizer, em física, dependendo da tribo que você está, você vai definir massa como? Vamos pensar, para Einstein, a massa para Einstein é gravitação. Para Dirac, o que é massa? Massa é o polo do propagador, é o polo simples do propagador com um resíduo não trivial. Então, você dá uma descrição, vamos dizer, mais analítica para o que é a massa. O que é massa para o Wigner? Massa para o Wigner, para a teoria de grupo, é o operador de Casimir referente ao grupo de Poincare. E, bom, então você tem a massa do polo do propagador, tem a massa algébrica, e você tem a massa gravitacional. Então você tem 3 versões de massa, vamos colocar assim. Então, para nós, em física de partículas, a definição verdadeira de massa é: olhe para a tua função de Green do campo, localize os polos da função de Green. E pela estrutura de polos da função de Green, os polos não triviais, quer dizer, os polos que satisfizerem alguma relação em que vamos dizer, a estrutura da função de Green, nós vamos estudar aqui, ela vai ter um resíduo que depende dos momentos e vai ter aqui um denominador, delta, que depende dos momentos. Se você tiver os zeros do denominador, quer dizer, os polos dessa função de Green, ou os zeros desse denominador, ou se você tiver que esse denominador se anula para configurações de momento igual a um medidor diferente de zero, você está dizendo, beleza, eu tenho polos, essa função que se anula para momentos que satisfazem essa condição com esse limite diferente de zero. Então, eu tenho polos
dessa função de Green massivos. Isso são as massas para mim. Se por acaso esse denominador for zero, para um PI tal que P2 é igual a zero, então essa função de Green tem polos, mas esses polos correspondem a partículas de massa zero. Então, numa descrição em que você associa campo à partícula, você diz que a partícula, a massa da partícula, ela corresponde aos polos da função de Green do campo que está associado àquela partícula. Tá? Então, a teoria de Chern-Simons, eu quero mostrar, ela tem polo, ela tem função de Green não trivial. Se ela tem função de Green não trivial, ela naturalmente vai ter um polo, ela vai corresponder à massa. Agora, essa massa que ela tem não altera a distribuição de energia do sistema. Então, o campo gravitacional gerado por uma distribuição de fótons em duas dimensões, massivo, você tem que ter certeza. O mecanismo de massa vai ser importante. Se a massa que o fóton adquire é uma massa que vem de uma quebra da simetria de calibre, ele entra no tensor de energia-momento e altera a distribuição, ele muda o espaço-tempo. Mas se a massa ela vem de um mecanismo que respeita a simetria de calibre, então ela não aparece no tensor de energia-momento e ela não altera a tua métrica do espaço-tempo. Certo? Essa aqui é a descrição que a gente tem. Pessoal, então eu queria saber, no caso prático, um gás de fótons, né? Analisar um gás de fótons na prática. Se a gente coloca essa massa nesse gás de fótons através do termo de Chern-Simons, ou se a gente coloca pela equação de Fock. Isso. Na prática, na fluido de massa, né? A distribuição, isso. A equação é diferente. Isso. Na hora de calcular o tensor de energia, vão ser diferentes. Um vai ter contribuição e o outro não vai. Mas eu tenho lá um gás de fótons massivos, né? Como é que eu vou saber se a massa dele veio de um ou veio de outro? Quer dizer, e quais as consequências? Quer dizer, eu vou, por exemplo, se eu tenho um gás em um recipiente e tal, se eu faço uma agitação térmica na temperatura nesse gás, a gente sabe que quando a gente olhar o peso numa balança, a massa vai aumentar, só pela agitação térmica, não é porque a gente mexeu na massa das partículas que estão lá dentro. Então eu pergunto agora isso com um gás de fótons vindo de dois mecanismos diferentes de massa. Então, obrigado pela tarefa. Pessoal, ele está deixando uma questão para vocês. Como é que você vai fazer isso? Vamos criar um vídeo, como é que você vai fazer isso? Tarefa. Então suponha que você vai para a bela praia de Iracema e se queimar. Aí você quer saber se o fóton do Ceará é massivo ou não. Como é que você vai sentir isso na pele, na acepção direta do termo? Como é que você vai sentir se o fóton é massivo ou não? É mais quente, mais seco. Pressão de radiação no banheiro. Então vamos fazer o exercício. Então a tarefa é a seguinte. Mas como instituir também de qual mecanismo vem também, né? Pensa. Não, estou dizendo a pergunta. Você vai para o seu Nordeste agora, vai para a praia agora? Passar um período de Natal? Vou. Faz esse exercício. Está na barraca, vou para o Oi? Está na barraca, vou para o Melhor ainda, a pressão de radiação vai furar para baixo. Estudar a pressão de radiação. De fótons bidimensionais, né? Fótons bidimensionais, planares. Fótons planares. E averiguar como se pode distinguir entre os dois tipos de fóton massivo. Proca versus Chern-Simons. Com base na análise da pressão de radiação. Por exemplo, como é que fica o fóton de próton? Pressão de radiação do fóton de próton. Então, dá uma olhada. É simples, é olhar para o tensor de energia, né?
Então, o que eu queria chamar a atenção, um pouco, peraí, essa pergunta que você colocou é importante. O fato de você colocar um termo, esse termo gera massa, mas esse termo não está na equação, na distribuição de energia do sistema, você tem massa. O fóton adquiriu massa, mas essa massa não altera a distribuição de energia do sistema. Isso está fora do senso comum, do que a gente imagina que seja massa. Para nós, massa é energia. Se agora tem mais massa, se meu foco é massivo, eu tenho uma parte nova da energia que vem da massa. Mas como é que pode agora o meu tensor de energia no momento não fazer essa leitura da massa do fóton se a massa é Chang-Simons? Por que então ele não faz essa leitura da massa do tensor de energia no momento? O que é fundamental? Né? Por que, por exemplo, esse tensor de energia, esse termo de Chang-Simons, ele altera a propagação do sistema? Ele entra na função de Green, está aqui. Por que ele entra na função de Green? Ele altera a propagação no sentido de que há uma diferença entre o fóton ter massa zero ou não. A função de Green vai saber, vai reconhecer esse parâmetro. Então, a massa aparece, mas a massa não aparece no tensor de energia no momento. Por que está acontecendo essa quebra de simetria nesse sentido? Eu tenho a massa num canto, onde eu deveria ter ela nos dois. Tudo deveria reconhecer. No caso de Proctor, tudo aparece. A massa aparece na função de Green, a massa aparece no tensor de energia no momento. No caso de Chang-Simons, não. A massa aparece na função de Green. A função de Green, o que ela está dizendo para você? A função de Green, ela faz esse trabalho. Então, se a gente tem aqui essa fonte, deixa eu apagar isso aqui. Vamos escrever essa equação aqui em forma bonitinha, né? Essa equação aqui para nós, ela é Denis, nossa, D'Alembertiano, Ani, menos Denis, menos Denis, Ani, mais Si sobre 2, epsilon, I, K, lambda, F capa lambda. Tá? Esse termo aqui. Então, aqui eu estou abrindo esse termo. Dmi ani menos Dmi ani. E aqui eu estou colocando esse F igual em termos do F. Portanto, assim, isso aqui igual a 0 J. Aqui, como esse objeto aqui é d capa lambda menos d lambda capa, eu posso botar um fator 2 que vai cancelar esse aqui e escrever simplesmente isso aqui assim. D capa. Então vamos dizer o seguinte, vamos escrever essa equação dessa seguinte maneira. Isso aqui é D'Alembertiano, delta mi, menos Dmi, mais Si, epsilon, mi, capa, vamos chamar aqui de mi capa, assim, mi, capa, mi, d capa. Só para poder, como esse índice aqui é livre, vamos chamar esse lambda aqui de mi, ó. É isso que eu estou fazendo. E aí, quer dizer, quando eu desço esse mi, eu subo esse mi aqui. Então aqui vai ficar uma linha que eu estou colocando aqui fora. Isso aqui igual a mi0 J, certo? Escrever essa equação aqui, ó. D'Alembertiano delta a mi, me dá o D'Alembertiano delta a mi. Esse termo aqui, ó, junta com a mi, reproduz esse termo aqui. E esse termo aqui tem mi capa, esse mi aqui simplesmente é desse, isso fiz isso, eu desci esse. E subir esse. Para poder fatorar justamente um ami, e aqui eu boto um ami, colocando aqui claramente delta no mi. Então fica uma equação que tem essa estrutura aqui. Era uma equação, vamos dizer assim, do tipo, é um operador, vamos chamar esse operador O, que tem um índice mi, atuando aqui no meu campo do fóton, igual a mi0 Jm. Então, uma equação, uma equação onde esse operador tem um caráter matricial, mas ao mesmo tempo ele é
tem operadores diferenciais. Se eu quiser olhar isso aqui no espaço dos momentos, é muito simples. Isso aqui fica menos P2. Isso aqui fica menos IPNI, menos IPNI, menos I com menos I dá mais 1, então aqui fica mais. Estou olhando essa equação agora no espaço dos momentos. PNI, PNI. I. O dk fica menos I, PK. Então aqui vai aparecer menos I, PK. E aqui vai ficar a transformada de Fourier do Ami e aqui a transformada de Fourier da Ami. Eu escrevi a equação de Maxwell com o termo de Chern-Simons no espaço das configurações e agora no espaço dos momentos. Está aqui. Onde esse operador é um operador que depende do quadro de momento P e tem essa estrutura matricial. Aqui tem a matriz da identidade, aqui tem esse PI, PI e aqui tem esse novo operador. Então nós temos essa equação. O que é a função de Green do problema? A função de Green do problema é o inverso. Aí tem esse operador O, I, AMI, igual a Mi0, JMI. Estou tirando o tio, tá? Não, mas tá, transformando de Fourier. Então agora vamos imaginar que eu posso inverter essa equação. Então esse inverso aqui, que eu vou chamar esse operador aqui de O menos 1, esse meu operador O menos 1 vai ter uma estrutura que eu vou chamar aqui de alfa, vou chamar aqui de Rho, I, então esse aqui é o meu inverso. Então vou multiplicar, atuar com esse operador aqui. Problema matricial, aplicando ao lado esquerdo a inversa dessa matriz e ao lado direito aplicando também a mesma inversa. Então agora, por definição, imagina, esse objeto inverte esse, estou partindo do pressuposto de que exista, nós temos que construir, obviamente, então isso aqui é um produto matricial típico, isso aqui vai me dar um delta de Mi, de Rho-Mi, então você vai me dar um delta, esse operador inverte esse, você me dá um delta de Rho-Mi, vai me dar então aqui atil Rho. Então nós temos que o atil Rho de P, esquece o momento aqui, vai ser Mi0 e essa matriz aqui, o inverso, que aí esse inverso é o que a gente chama de função de Green, é a minha função de Green, G, que vai depender, claro, desse momento P, Rho, I, atuando com J atil I de P. Então esse aqui é o meu problema, é a minha função de Green. Então, agora, não obtive. Formalmente eu tenho essa função de Green. Então, se eu conheço a fonte, eu conheço o campo. O problema, né? Deixa eu apagar aqui, a função de Green. Agora, se eu volto para o espaço dos momentos, isso está me dizendo, então, o meu A, Rho de TX, né? Isso aqui é uma convolução, então isso aqui vai ser B0. E aqui nós vamos ter uma integral, vamos ver aqui, um D4, aqui eu tenho 3 dimensões, então D3, uma coordenada x' auxiliar, e aqui nós vamos ter a minha função de Green, G Rho, I, e aí essa minha função de Green depende de x menos x', atuando aqui no JMI de x'. Então isso aqui é o meu problema, quer dizer, agora eu vou para a transformada de Fourier inversa, né? Agora multiplico aqui pela onda plana inversa, integro na posição, e aí eu vou ter o meu campo na posição x e aqui essa relação aqui, que é uma relação de, eu tenho esse momento aqui, então essa relação aqui fica, eu escrevo essa função de Green no espaço das configurações, escrever esse objeto no espaço das configurações, as ondas planas que vão aparecer, que vão dar uma integral. Na verdade eu produziria duas integrais, uma integral uma coordenada x' e uma coordenada x duas linhas. Só que aqui eu vou ter a exponencial em x' e aqui eu vou ter a exponencial em x' e aqui eu vou ter a exponencial em x duas linhas, né? Então, quando nós estamos integrando isso, essas integrais se cancelam em uma só e eu fico no integral só. Então, esse é o meu problema de Green. Então, tá certo, eu sei isso aqui. Eu posso saber isso aqui, não diretamente aqui, mas eu posso saber essa função de Green no espaço de momento. Então, é o que a gente vai fazer, vamos tirar as funções de Green. Então, o que a gente observa é que essa função de Green aqui, ela vai trazer informação
desse psi aqui sob a forma de um polo não trivial. Vamos fazer isso no próximo tempo, depois do intervalo, e aí a gente vai, quer dizer, vamos melhorar essa nossa discussão. Por que é que eu vejo a massa, mas não vejo a massa na distribuição de energia? Então, qual é o caráter, o que significa essa massa? Essa questão, ela se coloca na gravitação hoje. Nós temos grávitos massivos, né? Se espera, inclusive, medir grávitos massivos no LHC. Eu posso gerar grávitos massivos da mesma forma que nós geramos fórmulas massivos, né? Podemos gerar grávitos massivos de uma forma que seja invariante de Gaussian, sem quebrar a simetria de geomorfismo da relatividade geral. Então a pergunta é, como eu posso distinguir um grávido massivo por um mecanismo de massa que seja tipo Proca, ou um grávido massivo por um mecanismo de massa que seja tipo topológico? E por que topológico? Então vamos discutir um pouco essa questão no segundo tempo da aula. São 6 horas, não são? 6 e 10. Então a gente se encontra às 6h25, certo? Que a 15 minutos a gente se vê.